Bem, amigos e amigas, meu muito bom dia em mais uma live ao vivo, diretamente dos estúdios da TV CDN, né? Em que hoje, em virtude dessa pandemia do coronavírus, não vamos ter o nosso programa de entrevista ao vivo, mas vamos falar do assunto do momento, não é? E fazer uma relação entre o momento atual e o que ocorreu praticamente há pouco mais de 100 anos, quando da gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1920. E fez um grande estrago naquela época. Para ser mais preciso, essa gripe espanhola iniciou em janeiro de 2018 e terminou, né, em dezembro de 1020, né? Corrigindo, de 1918 a 1920. Desculpem a falha, porque na realidade o programa, a live, é ao vivo e a gente realmente pode cometer esse tipo de equívoco. Essa gripe espanhola também foi denominada de gripe de 1920, né? Mas para quem não sabe, na realidade, essa gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, quando um soldado foi infectado, né, depois da Primeira Guerra Mundial e chegou a falecer nos Estados Unidos e daí partiu para a Espanha, onde realmente teve uma disseminação bem maior, fez um estrago bem grande e da Espanha partiu para o mundo. E como essa gripe veio a chegar no Brasil? Pois bem, no Brasil, um grupo de médicos brasileiros, com o intuito de ajudar os doentes franceses, foram para a França e na França, né, quando retornaram ao Brasil, alguns vieram contaminados e praticamente transformaram o Rio de Janeiro no celeiro dessa doença da gripe espanhola, né? Que chegou a atingir praticamente, né, um quarto da população mundial, em torno de 500 milhões de pessoas, já que na época existiam no mundo em torno de 2 bilhões de habitantes, né? E essa gripe foi devastadora de tal maneira que chegou a matar, a tirar a vida de habitantes do planeta Terra naquela época de 50 a 100 milhões de pessoas, o que não é nada fácil. Daí muita gente, em termos comparativos, fazer, né, essa equivalência, essa comparação entre o que ocorreu com a gripe espanhola e o que está acontecendo agora com essa gripe, esse vírus denominado de coronavírus, né? Mas a gripe espanhola em si foi extremamente devastadora, não é? Ela realmente não deu trégua, né? Não deu trégua realmente a ninguém. Como acontece com determinadas pandemias ou quando determinadas doenças, né, vêm a atingir o mundo ou a população mundial ou até mesmo uma população
localizada em que, quando se trata de uma epidemia que chega a ser limitada, realmente dizima a vida de uma determinada comunidade, quando há de imediato o controle. Quando isso não ocorre, passa a ser uma pandemia, quando chega a se transferir de determinados limites, né, de determinados limites geográficos e passa e ultrapassa fronteiras, vindo a atingir outros países e praticamente toda a população mundial, né? Para se ter uma ideia, né, daquela época da letalidade da gripe espanhola, não é fácil, numa população mundial de quase 2 milhões de pessoas, virem a ser infectadas em torno de 500 milhões de pessoas e virem a óbito de 50 a 100 milhões de pessoas, o que foi extremamente alarmante para aquela época. Imagine-se nas proporções atuais se isso viesse a acontecer no mundo com esse coronavírus atual, não é? Quer dizer, guardadas as proporções, evidentemente, já que estamos numa população de 8 bilhões de pessoas, se considerarmos, né, as proporções da gripe espanhola, certamente a gripe do coronavírus poderá chegar a atingir 2 bilhões de habitantes do planeta Terra, no momento, não é, que representa 1/4 da população mundial atual e pode chegar realmente a matar mais de 500 milhões de pessoas. Esperamos que isso não venha a acontecer. Mas naquela época, naquela epidemia espanhola, até o presidente eleito brasileiro em 1918, Rodrigues Alves, né, adoeceu e veio a morrer em 1919, tendo o seu vice, Delfim Moreira, assumido o cargo de presidente da República, e a capital na época era o Rio de Janeiro, que foi um dos principais pontos de infecção no Brasil. Mas, na realidade, o que realmente é essa, ou foi essa, gripe espanhola, né? O vírus da gripe espanhola, na realidade, é o mesmo influenza que ainda hoje se combate. Mas, pelo menos, né, hoje tem o antídoto, tem a vacina e não há a menor possibilidade de ela vir a se tornar em uma pandemia. Pode até ser que esse coronavírus seja, digamos, um desenvolvimento sofisticado, né, desse vírus influenza, o H1N1, que vai até o H2N3, né? Mas, como surgiu nos Estados Unidos, né, praticamente eles permanecem calados. Mas, na realidade, essa gripe espanhola foi realmente devastadora em nosso planeta. A gente não espera que aconteça a mesma coisa no momento atual em que o mundo está enfrentando perplexo, né,
a pandemia, essa disseminação, a velocidade com que pessoas vêm perdendo a sua vida mundo afora. E realmente, se não se descobrir com uma velocidade maior o antídoto, não é? A cura dessa doença ou seu controle, não é? Realmente ainda vão ser tiradas muitas vidas, principalmente das populações pobres que não vão encontrar leitos para realmente chegarem a obter o tratamento necessário, porque a questão é justamente do sufoco, da falta de respiração, né? E de que cada doente, cada pessoa que venha a necessitar de tratamento dessa doença e que chegue a uma certa ou uma determinada fase mais aguda, vai precisar ser isolada, colocada num respirador mecânico, coisa que realmente o mundo e principalmente o Brasil, com essa saúde caótica que a gente tem, não vai ter condições para realmente atender e cuidar a maioria das pessoas mais pobres e desassistidas do planeta e principalmente de nosso Brasil, em que todos os governantes não encararam a saúde pública com a responsabilidade que deveriam e ainda falam em privatizar o sistema único de saúde, que é a única coisa, o único meio que realmente pode salvar a vida de alguma parcela da pobreza, e isso, minha gente, não pode acontecer. O importante, o necessário é que cada político tome a devida vergonha, tenha a devida responsabilidade para justamente, não é? Para justamente pensar depois de toda essa maré, depois de todas essas dificuldades pelas quais estamos enfrentando, que se melhore, busque se eficientizar mais o Sistema Único de Saúde, a saúde pública, porque é isso que a gente quer, é isso que a população brasileira. Desde que esses políticos deixem de ser mascarados, deixem de desviar o dinheiro da saúde, porque desviando dinheiro da saúde é a mesma coisa que dirigir uma metralhadora giratória para a população pobre e tirar a vida de milhares de pessoas. Quem assim age, como já disse noutra ocasião, e vou repetir mais uma vez, deveria ser morto ou por enforcamento ou através da guilhotina de Guillotin na Guerra da Revolução Francesa de 1789. É assim que deveria acontecer com esses maus gestores públicos que roubam dinheiro e assaltam o dinheiro público da saúde. E isso não deveria acontecer. A gente só está diante de uma situação dessas por conta da irresponsabilidade de muitos políticos que, antes de nos representar com a devida decência, com a devida moralidade, buscam mais encher os seus bolsos dos seus amigos e familiares e banana para a população. Essas pessoas
deveriam ser indiciadas criminalmente porque crimes estão cometendo contra a humanidade. É esta a realidade em que estamos nos defrontando no momento presente com essa doença para a qual nem o mundo, tampouco o Brasil estava preparado. E você vê que de um dia para outro está morrendo mais de 200 pessoas. E vai aumentando esse índice estatisticamente a cada dia que se passa. Então, minha gente, vamos ter consciência, vamos ter a devida responsabilidade, porque a vida humana, quer seja do jovem, quer seja do idoso, não é brincadeira. Na época da gripe espanhola, aqui no Brasil, ainda chegou a morrer uma média de 30 mil pessoas para uma população de pouco mais de 20 milhões de habitantes. Foi isso que aconteceu no Brasil, porque também as condições realmente não se tinha para combater a doença na época. E passados 100 anos, nada praticamente mudou, porque o vírus da gripe espanhola continua ainda solto, porém controlado. Por isso, da vacinação rotineira, né, contra a gripe influenza, né? E não tem realmente uma vacina certeira, mas sim uma vacina em que se busca vacinar determinado segmento da sociedade, principalmente os mais vulneráveis, como a parte dos idosos e dos portadores de doenças crônicas, né? Mas essa gripe influenza ainda continua, né? Mas fora a gripe espanhola, no mundo ainda houve 3 outras grandes gripes catastróficas, que foi as pandemias, que a gripe asiática de 1957, a de Hong Kong de 1968 e a H1N1 de 2009, que na realidade foi um desenvolvimento do vírus da gripe espanhola, que na realidade se trata do mesmo vírus, só que modificado. Mas tudo isso, de certa forma, está dentro de um certo padrão de controle, não é? Mas quanto à questão do coronavírus, né, ainda não existe um tratamento adequado, né? Não existe um antídoto que venha realmente a atender a população mais fragilizada de todo o planeta e principalmente de nosso Brasil. E ainda falar em privatizar o Sistema Único de Saúde, isso praticamente é um crime de lesa pátria contra o Brasil, contra sua população e contra a humanidade. Não é, minha gente? A gente sabe que, a princípio, alguns tratamentos estão sendo realizados à base do medicamento cloroquina, mas não se sabe da sua eficácia científica comprovadamente, porque esse medicamento é direcionado para o tratamento de outros males, um deles a tuberculose, e que, aplicado no caso em questão, pode trazer outras doenças, não é isso? Uma médica recentemente testou
com bons resultados em pacientes infectados pelo Covid-19, né? Tendo resultados positivos, um anticoagulante. A nossa esperança é que realmente se chegue a um resultado científico animador para que a nossa população não venha a sofrer tanto, não venha a realmente a óbito, não venha a ter resultados devastadores como ocorreu há mais de 100 anos com a gripe espanhola, porque se isso ocorrer no momento atual, podem crer que vão morrer mais de 500 milhões de pessoas. É essa realmente a tendência, é esse o caminho, se comparadas as proporções do que ocorreu com a gripe espanhola, que na realidade teve a sua origem nos Estados Unidos, de lá foi para a Espanha, que foi o país mais afetado, e da Espanha se espalhou para o mundo, inclusive para o Brasil, através de médicos brasileiros que foram como voluntários ajudar a combater essa doença naquela época na França. E quando voltaram, trouxeram a doença para o Brasil. Esperamos, minha gente, que isso não venha a acontecer em nosso país. Que as autoridades tenham a devida responsabilidade, né, para ter os devidos recursos, né, os devidos investimentos para abrir mais leitos com respiradores para atender a população pobre. Porque se uma solução não houver, quem mais vai realmente se prejudicar, quem vai morrer de verdade, em sua maioria, é a população pobre e desassistida. Porque os ricos têm o hospital Albert Sabin, né? Tem também outros grandes hospitais de ricos para se acudirem, como o Hospital Português, o Santa Joana, não é? E tantos outros grandes hospitais que a peso de ouro essa população rica vai se salvar, né? E o pobre vai se lascar, na verdade. Mas esse coronavírus, na verdade, não escolhe nem rico e nem pobre, porque se ele chegar no estado letal, nem rico nem pobre, na realidade, vai escapar. É um vírus democrático, não que a gente gosta e torça por ele ou torça que isso aconteça. O que se quer realmente é responsabilidade na condução, certo? Na gerência, na administração responsável deste país, coisa que a gente não está percebendo nem vendo, porque se não fosse os governadores estaduais e os prefeitos para tomarem as devidas medidas cabíveis, acredito que a situação estaria bem mais piorada. Então, minha gente, era isso que queria comentar, como realmente foi ou como realmente está sendo a nossa situação e que, na realidade, né, é uma situação preocupante, mas que acreditamos que tudo vai ter um desfecho que venha a atender as pessoas e que realmente não vai ser tão devastadora quanto foi a gripe espanhola, né? Então, minha gente,
É isso aí. Espero que nos acompanhem também no site Circuito Direto News, né? Também no meu canal CDN do YouTube. Vá lá, dê o seu like, né? Se inscreva no meu canal, né? Não custa nada, você não paga nada para se inscrever. Dê a sua opinião, faça o seu comentário. E quero também dizer que este programa tem o patrocínio cultural da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um bom serviço à comunidade buiquense. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão da cidade, né? E espero que também, futuramente ou muito em breve, né? Quando a gente sair desse mundo do medo, mais patrocinadores venham a nos ajudar para a gente divulgar os seus produtos, o seu comércio, e assim a gente poder levar com mais eficiência a nossa TV CDN e as nossas programações mais à frente para atingir um maior número de público, de pessoas e ter um alcance maior. É isso que realmente almejo, e um bom dia para todos e para todas neste domingo, né? E vamos aguardar que tudo realmente se restabeleça, que a normalidade venha e que se encontre o mais rápido possível um antídoto bastante e suficiente para combater esse vírus letal, que vai afetar mais a maioria da população pobre. Então, meu amigo e minha amiga, até o próximo domingo com o programa De Frente com Manuel Modesto.